Amém. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para desfrutar da doce presença de nosso Senhor Jesus, por meio de sua palavra, por meio da comunhão com os irmãos. Certamente o Senhor está muito alegre, muito contente. Amém? Ontem tivemos uma rica palavra baseada no Evangelho de João, capítulo 12. E hoje queremos dar continuidade a essa palavra, falando sobre ofertas. Senhor Jesus, o título dessa mensagem que nós vamos desfrutar hoje, espero que eu use apenas 30 minutos, eu creio ser suficiente para transmitir esse encargo tão importante para a nossa vida da igreja, e espero também que nossa reação no Senhor seja além das expectativas dele. Amém? Aleluia. No capítulo 12 do Evangelho de João, a gente vê um cenário muito adequado e propício como modelo para a nossa vida da igreja nos dias atuais. Nós temos ali pelo menos 4 nomes importantes. 3 deles está no capítulo 12 e um deles está em Mateus capítulo 26. Eu sou muito tímido e essas interrupções, elas me inibem mais ainda. Mas eu prometo que eu vou superar essa timidez. Amém. Aleluia. Então, no capítulo 12 de João, nós encontramos 3 nomes que estavam ali em Betânia e que são muito relevantes para a nossa vida da igreja. E em Mateus 26, que é um relato paralelo ao de João 12, nós queremos chamar a atenção para a casa onde foi realizada aquela cena maravilhosa de receberem o Senhor e prestar-lhe atenção com suas respectivas experiências. Então, no capítulo 12 do Evangelho de João, no versículos 1 e 2, diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então nós temos Lázaro, a quem o Senhor ressuscitara, e nós temos Marta, que o servia. Versículo 3: então Maria, é o terceiro nome, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aleluia. Quais são os 3 nomes então? Na ordem, temos Lázaro, temos Marta e temos Maria. Qual é a porção de Lázaro? Ele era um testemunho da ressurreição. Ter Lázaro ali é ter alguém que ressuscitara dentre os mortos. Se ele tivesse um perfil no Instagram, ele teria um monte de seguidores. Porque ele experimentou algo sobrenatural, extraordinário. Senhor Jesus. Daí nós temos o segundo nome, que é Marta. E qual é a experiência de Marta? Qual é a relevância de Marta nessa ceia aqui? Ela servia. E depois nós temos Maria. Maria, qual a relevância de Maria aqui? Ela se consagrou. Ela se entregou para o Senhor. Ela entregou para o Senhor aquilo de maior valor
que ela tinha. Ela colocou aos pés do Senhor, ela ungiu o Senhor e usou a glória representada ali pelos seus cabelos para enxugar-lhes os pés. Enxugar-lhe os pés. Senhor Jesus, Mateus 26. Vamos para o quarto nome. Senhor Jesus. Mateus 26, versículo 1. Tendo Jesus, ou melhor, o versículo 6, perdão. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Então nós temos agora Simão, o leproso. Por que Mateus fez questão de mencionar que esse episódio do capítulo 12 de João se passou em Betânia e na casa de um Simão, o leproso? Qual a relevância de Simão aqui, nesse contexto? Simão, o leproso, ainda que tenha sido curado, remete à nossa condição. A lepra, à luz da experiência de Naamã e da experiência de Miriam, representam a rebelião, que é um pecado gravíssimo, porque é um pecado contra a autoridade de Deus. Rebelar-se é ir contra diretamente a pessoa de Deus. E assim como Miriam, por causa da rebelião, ela foi acometida de lepra, Naamã foi liberto da lepra porque obedeceu. Embora resistindo inicialmente de ir para o Jordão e ali dar 7 mergulhos, porque ele obedeceu, ele então foi curado. Então, Simão o leproso mostra a nossa natureza de rebelião. Mas ao mesmo tempo, receber o Senhor em casa é uma salvação para nós. Porque a obediência pode ser produzida em nós. Amém, amados? Bom, esse cenário de João 12, somado a esse detalhe de Mateus 26, representa a nossa vida da igreja. Essa cidade, Betânia, precisa ser a esfera da vida da igreja em Brasília. Amém? A nossa vida da igreja precisa ter presente essas 4 experiências. Sermos um testemunho da ressurreição, porque nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. Eu e você, num certo sentido, experimentamos a ressurreição. E estamos vivendo a vida da igreja para naquele dia experimentarmos a ressurreição extraordinária, que é viver na manifestação do reino dos céus. Amém? Então esse Lázaro aqui, certamente tinha um coração cheio de gratidão. Não é? Daí você vê Marta, que se a gente comparar o temperamento de Marta lá em Lucas, você vai ver que ela era agitada, preocupada, agitada de um lado para o outro, né? E preocupada também se os outros estavam ou não servindo. Mas aqui, a descrição dela, embora sucinta, nós podemos inferir que todo aquele estresse que ela vivia, voltou ao equilíbrio. Ela apenas o servia.
ela apenas entregava o seu melhor para o Senhor. Que nossa vida da igreja também seja repleta de irmãos e irmãs que servem. Simplesmente servem o Senhor. Não estão ali fiscalizando se outros estão ou não servindo. Simplesmente serve ao Senhor. Serve ao Senhor encorajando. Serve ao Senhor exortando. Serve ao Senhor sendo um modelo. Sendo a referência positiva para os santos. Senhor Jesus. Então essa é a porção e experiência que é imprescindível na vida da igreja. O terceiro, que é Maria. Maria, ela não era uma irmã teórica. Ela se aquietava diante do Senhor para ouvi-lo, para conhecê-lo, mas ela não parou aí. Ela não parou no examinar as Escrituras, porque julgava ter nelas a vida eterna. Maria subiu um degrau. Ela também se consagrou. Todas aquelas verdades que ela ouviu, agora se tornaram sua realidade ao entregar para o Senhor aquilo que lhe era muito precioso. Irmãos, nós precisamos de um lado imergir na palavra, entrar na palavra. E agora com a imersão refinada, nós nos aprofundarmos na palavra. Mas a gente deve dar um passo a mais também. Essa palavra precisa operar em nós, para que nós edifiquemos o corpo de Cristo. Essa mulher, ao ungir os pés do Senhor, ela estava ungindo o corpo do Senhor. Indicando que ela tinha uma ação prática para produzir edificação. E a mulher sábia é quem? E a tola? Qual a diferença entre a tola e a sábia? Vou perguntar aqui para a nossa decana, Valquíria. O que a tola faz, irmã Valquíria? Ela destrói. E a sábia? Ela edifica. Então aqui, essa nossa irmã, com a sua consagração, com a sua entrega, ela estava também cooperando com a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, o pedido da irmã Mércia hoje, pediu o hino 205, foi muito pertinente. É tanto que nós tínhamos na nossa lista o S96, Vida da igreja, caminho excelente ao amor, foi substituído por H205. Eu consagro ao Senhor minha vida toda a ti, cada hora e dias meus sejam úteis só a ti. Vou parar aí. Então, esse é o momento, essa é a esfera que cooperou para aquela mulher se entregar ao Senhor. Puxa, irmãos, que a nossa vida da igreja, em todos os sentidos, esfera e aspectos, gere esse ambiente em que as pessoas desejam se consagrar ao Senhor, se entregar ao Senhor, tornar a verdade nossa realidade. Amém? Simão leproso, embora a sua condição não fosse a ideal, mas ele também experimentou a cura do Senhor, ele não abriu mão de consagrar a casa dele, para dar uma ceia ao Senhor. Irmãos, hoje o Senhor quer cear conosco. Na verdade, o Senhor ceou conosco mais cedo, Foi armada aqui preparada uma mesa, onde nós e o Senhor desfrutamos. O Senhor desfruta de nós e nós desfrutamos dele. Esse mútuo desfrute é o nosso semanal
desfrute mútuo, né? O partir do pão com o Senhor é a ceia que nós podemos oferecer a Ele. Amém? Muito bem. Esse cenário aqui é um cenário de reconciliação. É um cenário que mostra que, de um lado, o maior interessado na nossa reconciliação não somos nós, sabia? O maior interessado na reconciliação é Deus. Lepa, se você fosse desafiado pelo Tyson, né? Mike Tyson, você estaria fora ou não? Está fora, já levanta a bandeira branca, né? Então, aqui nós temos um princípio. O mais fraco se reconcilia, tem maior interesse em se reconciliar com o mais forte. Mas não foi assim com Deus. Entre Deus e nós, quem é o mais forte? Deus. Então abra a sua Bíblia aí, em 2 Coríntios capítulo 5. E vamos ver quem tomou a iniciativa de se reconciliar. Senhor Jesus. Versículo 18. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E como isso se deu? Aí o apóstolo Paulo explica, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. No cenário aqui representado pelo Lepa e o Mike Tyson, o Lepa já levantou a mão dizendo, estou fora. Mas aqui, quem levantou a bandeira da reconciliação primeiro? Foi o mais forte. Isso, irmãos, deve marcar a nossa vida. O maior interessado em que estejamos reconciliados com Ele é o próprio Deus. E lá em Jó capítulo 22, nós vemos uma recomendação de reconciliação. Jó capítulo 22, parte do conteúdo da imersão desta semana. Está presente ali na quinta-feira. Eu vou ler alguns versículos e depois nós vamos ler os 3 parágrafos que falam sobre esses textos. Jó capítulo 22, a partir do versículo 21 até o versículo 25. Amém? Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Queria que projetasse esses versículos na Bíblia King James atualizada. Amém. Eu queria que projetasse também aqui na tela, para a gente ler juntos. Amém? A partir do versículo 25, tá bom? 21. 22, 21. Jó, capítulo 22, versículo 21. Vamos ler juntos? Sendo assim, faze as pazes com Deus, sujeitando-te a Ele, e a prosperidade te alcançará. Aceita, pois, a orientação que vem da boca de Deus e deposita as suas palavras no coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a prática da injustiça da tua tenda, deitares ao pó as tuas riquezas e o ouro puro de Ofir, que possuis as pedras das
dos ribeiros. Então, essa reconciliação gera como resultado nós voltarmos a ser precioso para o Senhor. Amém? Queria que projetasse aqui a imersão, esses 3 parágrafos, um parágrafo por vez, e vamos ler juntos. Amém? Se você fizer as pazes com Deus, parar de ir contra Ele, de ter conflito com Ele, e se sujeitar a Ele, a sua palavra de ordem, a sua palavra de comando, a prosperidade alcançará você. Segundo parágrafo. Existe algo que nos prende no mundo, o dinheiro. O dinheiro para o sustento preocupa a todos e acaba ocupando o primeiro lugar em nossa vida, dominando-nos. Essa é a injustiça de nossa tenda. Se você cuidar das coisas de Deus, Ele vai cuidar de sua casa, de sua tenda. Você crê? Amém! Em vez de dar tanto valor para seus bens, suas propriedades, suas riquezas, enxergue que é apenas um instrumento para viver para o Senhor. O que temos é para o Senhor, para a sua obra avançar, para Ele poder voltar. Amém. Então, amados irmãos, essa porção de Jó 22, bem se encaixa com essa esfera de reconciliação que devemos cultivar no nosso meio. De um lado, nossa reconciliação com Deus, e de outro lado, nossa reconciliação entre nós, entre os irmãos. O Senhor leva tão a sério esse assunto, que Ele recomenda em Mateus, que se você tiver algum problema com o irmão, você deve deixar a sua oferta no altar, reconciliar-se com o seu irmão, e então fazer a tua oferta. Vejam, esse cenário ali de Mateus descreve o quê? O que é mais importante para o Senhor? O teu dinheiro ou a sua reconciliação com o seu irmão? Porque se a narrativa fosse, olha, faz a tua oferta e depois vai se reconciliar, mostra que o nosso Deus é um Deus, mostraria que o nosso Deus seria interesseiro, mas não é o caso. Ele está muito preocupado com a sua e a minha pessoa. Amém? E a nossa pessoa ocupa um papel muito importante no que diz respeito às ofertas. Em Gênesis capítulo 4, versículo 5. Vamos ler o 4, 4 e 5. Capítulo 4, versículo 4 e 5. E prestemos atenção nesses textos. Vamos ler a partir do 3, perdão. A partir do 3. É porque eu sou um irmão novo, né, aqui. E irmão novo dá trabalho, ele erra os versículos, enfim, a leitura, esse óculos bifocal, né, multifocal, né, tem que fazer assim para ler longe, e tem que fazer assim para ler perto. Até que eu me acostume, vocês vão ter que me suportar, tá bom? Mas suporte esse irmão novo que está à frente aqui, tá bom? Amém. Então, capítulo 4, repetindo, capítulo 4, versículo 3. Quantos anos eu tenho na vida da igreja em Brasília, né? É um ano, né? É um ano. Um ano, puxa. Os irmãos já me colocam no fogo aqui, não perde ninguém. Senhor Jesus, então, vão administrando aí os resultados. 4:3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim
e de sua oferta não se agradou. Vamos ler até essa parte aqui. Está escrito, agora eu quero testar aqui para ver se você leu bem, prestou atenção na leitura do texto. Está escrito aqui que o Senhor se agradou da oferta de Abel? Como é que está escrito? Agradou-se de? E depois? E no caso de Caim, a inversa também é verdadeira? Como é que foi? Caim não se agradou nem de sua oferta. Então isso indica que Deus dá mais atenção para a sua pessoa do que para a sua oferta. A sua oferta tem relevância para Deus? Tem, mas ela é precedida pela sua pessoa, pela minha pessoa. O quanto eu e você representamos para Deus é o quanto proporcionalmente vai representar as nossas ofertas. Então a nossa pessoa nesse contexto, ela é importante. A nossa pessoa precede a nossa oferta. Amém? O apóstolo Paulo, repleto de revelação acerca disso, quando escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 5, quando está falando desse assunto de ofertas, ele solta algo precioso no versículo 5. Vamos ler juntos? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Oferta não é apenas o ato de pegar um determinado recurso que você dispõe e colocar no gasofilácio. Ou, como tecnologicamente nós temos feito, a questão do Pix. Muito mais do que isso. É um ato de você entregar-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, e depois ao apóstolo, pela vontade de Deus. Senhor Jesus, o nós aqui, depois a nós, pela vontade de Deus, são servos de Deus, a quem eles estão conectados, estão vinculados. Então, amados irmãos, depois de ler todos esses versículos aqui, relacionados à oferta, a nossa vida da igreja precisa também ser um ato de entrega, onde nós nos preocupamos com as necessidades que Deus tem. Deus pode, num piscar de olhos, estalar de dedos, prover tudo o que Ele precisa. Mas Ele estabeleceu na sua vontade não fazer qualquer coisa sem antes contar com o homem. Ele quer contar com o homem. Ele quer contar comigo e quer contar contigo. Ele estabeleceu assim. O que é mais difícil? Remover a pedra ou ressuscitar Lázaro? O que é mais difícil? Mas o que ele pediu para nós? Remove a pedra. A tarefa mais fácil fica conosco. O que é mais difícil? Marchar ou abrir o mar? O que é mais difícil? Alguns ali já coçaram a cabeça, acho que marchar sem ver o mar se abrir antes. Não, mais difícil ainda é abrir o mar. Mas para abrir o mar, uma ação nossa tinha que ser feita. Qual era? Marchar. Marchar por fé. Então Deus sempre vai contar conosco. Fala para o irmão do teu lado, Deus quer contar comigo e contigo. Esse princípio vai ser o penúltimo
penúltima porção bíblica que eu vou ler, eu já vou terminar. Diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 5. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? Por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Deus não podia prover as ervas e as plantas sozinho? Podia. Mas a causa ele atribui a duas pessoas. A inexistência da erva e da planta tinha duas causas. Quais eram? Deus. Eu preciso contar com a ajuda de vocês, eu sou ignorante. Se vocês não me ajudarem, 1 ano de vida da igreja. Tem que me ajudar aqui. Quais eram as causas? A chuva em relação a Deus, né? Deus não fizera chover. E a outra causa? Não sabia que era uma mesquita, não. Não havia, Deus não fizera chover e não havia homem para lavrar o solo. Então, quando é que Deus vai fazer chover? Quando o homem se dispuser a lavrar o solo. Então, Deus trabalha em cooperação com o homem. A responsabilidade de Deus é fazer chover, mas a responsabilidade do homem é lavrar o solo. Então, porque o homem lavra o solo, Deus é obrigado a fazer chover. Entende, amados? Quando nós nos dispomos a ofertar, Deus é obrigado a nos abençoar. Talvez alguém possa pegar o recorte desse vídeo, né? E dizer que eu estou dizendo que agora, né? Estou promovendo isso, é o arraiar da oferta e etc. Irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Espero que tire um recorte disso também, né? Pelo amor de Deus. Nós precisamos avançar, irmãos. E ver o que está escrito. E tornar tangível e prático o que está escrito. Cara, agora vai virar meme, né? Agora já era. Muito bem. Então, vejam só. O Senhor quer contar comigo e contigo. Ele quer fazer algo. Mas ele precisa do homem. O homem, que será do homem se lavrar o solo, mas não ter Deus para fazer chover? Ou que adiantará Deus fazer chover, mas não ter o homem para poder lavrar? Então é isso, irmãos. A bênção está vinculada a esse princípio maravilhoso de que Deus e o homem cooperam. Talvez poucas vezes nós já falamos. Rubson, quando você chegou na vida da igreja, alguém te apresentou o gasofilácio? Você sabe nem o que é isso, né? Não sabe nem o que é. O Rubson está há quanto tempo conosco, Rubson? Uns 2 anos, né? Nunca apresentaram o gasofilácio para o Rubson. Tem umas caixinhas ali atrás, ó. Vira o seu rostinho. Vira a sua cerviz para aquela direção ali, ó. Aquilo ali é o gasofilácio. Tem 2 canetinhas ali. Tem envelope onde você pode colocar em espécie as suas ofertas. Você pode destinar. Tem uma outra aqui oculta. Essa aqui é 007. Fica aqui atrás, nesse corredor. Tem outra caixinha. Né? Ali perto, na entrada que dá acesso à escada, né? Para o estúdio e também ao banheiro masculino, tem outra caixinha de oferta. E algumas espalhadas aí. Qual a finalidade dessas caixinhas? Recolher ofertas para a manutenção da nossa reunião, das atividades que são desenvolvidas aqui, suprir energia elétrica,
suprir água, né? Talvez alguém possa dizer, não, quando nasce na vida da igreja, nasce com DNA de que tem uma coisa puxando para o gasofilácio. Não, não vai ser assim. A gente precisa ensinar os irmãos. E precisa orientar os irmãos. Que isso também seja um tema para ser desenvolvido nas nossas reuniões de grupo familiar de cuidado mútuo. Né? Nós precisamos manter e desenvolver o hábito de ofertar, de dar o dízimo para a manutenção das necessidades do Senhor. Irmãos, as suas ofertas e as minhas ofertas suprem lugares que você talvez nunca tenha ido, mas a sua oferta já foi. Talvez alguns aqui nunca foram a Catandica, um rincão de Moçambique, interior de Moçambique, onde algumas pessoas, e por que não dizer quase a maioria, não conhece nem sandália, alpercatas, havaianas ou coisas do tipo, andam descalças. Talvez você não conheça, mas as suas ofertas já levou irmãos para lá, para pregar o evangelho do reino. As suas ofertas mantêm isso aqui funcionando. Tem pessoas que transitam por aqui, que já até realizam curso bíblico com alguns de nossos irmãos aqui, em dias que não são necessariamente de reuniões. Então, essa casa aqui assiste as pessoas. E as nossas ofertas fazem com que isso funcione cada vez mais. E nós não estamos falando de ofertas aqui porque está nos faltando. Nós estamos falando de ofertas aqui para nós mantermos ou aumentarmos o nosso potencial. Amém? Você pode ir muito mais além que isso. Eu vou fazer algo aqui que não tinha combinado, nem com os irmãos responsáveis, mas eles vão compreender. A Rebeca Araújo está aí? Está aí em cima? Pede para ela descer aqui, por favor. Quero apresentar para vocês a Rebeca Araújo. A Rebeca Araújo é uma das jovens da vida da igreja aqui em Brasília. E ela recentemente passou no concurso e também passou numa seleção para professor temporário. Posso quebrar seu sigilo bancário, né? Aí, numa troca de mensagem com ela, ela disse assim, é o emprego atual que eu mais ganho dinheiro. Pode subir. Amém. E a Rebeca, essa preciosa jovem, acredito que na primeira semana de agosto, do mês de agosto, ela vai deixar o melhor emprego que paga bem para ela e vai para a Coreia do Sul. Amém. Pode sim, deixa eu só terminar aqui. Eu não tinha noção com quem que eu estava falando, né? Mas me tocou muito isso, né? O coração dela, a disposição dela. Ela teve um tempo para orar. Eu antecipei esse assunto para os irmãos responsáveis. Nós também oramos e cremos que o Senhor vai abençoá-la rica e abundantemente. Amém. Rebeca. Amém, irmãos. Realmente a oferta é muito importante, né, para a obra. Muitos irmãos, muitos jovens estão lá fora, né, não só aqui no Brasil, mas na Ásia, na África, né, na Europa. E realmente foi o emprego que eu mais recebi dinheiro e eu tive muita dificuldade sempre de largar emprego para fazer qualquer coisa, né? Sempre gostei muito de trabalhar. Mas quando eu recebi esse chamado, ardeu muito no meu coração. Amém. Porque é o que a gente tem lido, né, e praticado. A gente precisa desapegar dessas coisas materiais, né? Amém. A nossa prata mais preciosa, o nosso ouro é o Senhor. Amém. Então, se eu consagrar a minha vida para o Senhor, é um sacrifício, mas os discípulos não sacrificaram para servir, para pregar, né? Então, o que é isso? O que é só um emprego? Se estão as pessoas lá fora precisando do Senhor, muitas pessoas sem esperança. E se o Senhor me deu o dom de línguas, eu vou praticar servir. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado.
Ô, irmã, espera aqui, Rebeca. Vamos orar por ela, né? Uma coisinha, né? Irmãos, o que a Rebeca está falando é isso mesmo, tá? Não é só ela que está falando, não. A Rebeca sempre é provedora, é minha provedora lá em casa, sabe? O dinheiro dela ajuda o sustento da casa. Senhor Jesus, quando ela veio falar comigo, eu falei, minha filha, você não é nem doida de falar não para o Senhor. Senhor Jesus. Amém. E ela falou rapidinho que o tempo não foi muito, não. Foi um dia, né? Para pensar e orar. Essa parte eu não posso falar. Mas os irmãos tiveram, sim, a paciência. Eu tive tempo de orar, Amém. ter comunhão com os irmãos e com a minha mãe. Amém. Vou pedir para o Gabriel e o irmão Dídimo. Gabriel representando a geração mais recente, o irmão Dídimo, nosso ancião, orar pela nossa irmã. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós nessa manhã Amém. abençoamos a vida da Rebeca. Amém. Encomendamos a tua irmã, a nossa irmã, Sim. a essa obra tão importante. Amém. Levar o teu evangelho Amém. ali no continente asiático. Sim. Abençoe todo o tempo que ela estará ali. Amém. Que o Senhor possa conduzir seus passos, Amém. suas palavras, Sim. em direção às pessoas. Sim. Senhor Jesus, Amém. sustenta a nossa irmã. Sim. Senhor, ela escolheu a Ti. Amém. Escolheu dedicar a sua vida ao Senhor. Amém. Abandonando o seu emprego. Sim. Um futuro que já havia sido traçado. Sim. Para poder se dedicar ao Senhor. Amém. Aos teus interesses. Sim. E nós cremos piamente. Amém. Que o Senhor certamente irá abençoá-la. Amém. Senhor, essa escolha será resultado em muitas bênçãos. Sim. Na vida dela. Amém. Da sua família. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Cuida da Rebeca, Senhor. Sim. Nós abençoamos ela em teu nome. Amém. Abençoe sua jornada na Coreia. Sim. Guarde também a sua retaguarda. Amém. Abençoe a casa da sua mãe. Amém. Que o Senhor possa prover todo o sustento. Sim. Para que a nossa irmã possa ficar em paz. Amém. Teu nome nós oramos. Amém. 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 Senhor Jesus, Amém. o Senhor conhece o coração das pessoas que te servem, Amém. daqueles que o Senhor tem chamado. Sim. De fato, nós damos amém à palavra que o irmão nos trouxe, Amém. porque melhor é guardar nossas ofertas nos céus do que aqui nessa terra. Sim. O Senhor tem mostrado para nós que o investimento, o melhor investimento Sim. é no Senhor e na Amém. sua obra, na igreja. Por isso essa palavra trazida hoje, Sim. e nós queremos lembrar da nossa irmã Rebeca. Amém. Não passaram-se 24 horas, ela já estava pronta e dizendo-se pronta para ir servir fora. Amém. Mesmo sabendo que ela é parte importante e provedor dos recursos da sua família. Sim. Mas o coração dela Amém. está apegado às coisas de Deus, Amém. apegado às coisas do Senhor. Amém. Por isso nós queremos agradecer a ela Amém. e ao Senhor Amém. pelo coração desprendido Sim. e ávido por servir. Amém. Abençoe nossa irmã, Amém. o seu serviço a Ti, Amém. sua viagem para Sim. tão longe, Sim. utilizando a sua habilidade em falar outras línguas para Amém. poder te servir. Mas cuida também da família dela aqui, Amém. provendo os recursos para seguir avante. Sim. E cuidando dela ali na sua saúde, no Amém. seu serviço. E sendo a nossa mão estendida ali Sim. na Coreia, mesmo que estejamos permanecendo aqui. Amém. Cuida da nossa irmã Rebeca Amém. Araújo, sua família, e que muitas pessoas virão a crer no Senhor Amém. e ser suprida e cuidadas por ela Amém. e outros demais ali na Coreia. Leve o nosso sentimento de gratidão por ela ter passado esses Sim. tempos aqui conosco, Amém. desfrutado junto conosco da vida da Amém. igreja, e está pronta para te servir Amém. e atender esse chamado. Amém. Abençoe nossa irmã, Amém. e sua família. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Antes de ir para a Coreia, ela está indo para o PAC. Amém. Se aperfeiçoada lá para em seguida seguir para a Coreia. Aleluia. Então, irmãos, bem perto de nós tem uma Maria, né? Que se derramou ao Senhor e que entregou a sua juventude, né? E seu vigor para o Senhor.
Que tal nós ficarmos de pé? Vamos também fazer desse momento um momento solene para a nossa vida. E gostaria depois que os irmãos projetassem o Pix da igreja em Brasília. E vamos também fazer nossas ofertas. Nós não temos o hábito de criar um momento, né, de oferta com frequência, mas vamos fazer desse momento um marco na nossa vida em relação a esse tema tão importante, que é entregar-nos primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Amém? Vamos orar então de 2 em 2 e na sequência vamos cantar um hino. Acho que a gente pode cantar o S96. Amém? Que essa vida da igreja é maravilhosa. Amém.